A política cambial no governo Bolsonaro. O Brasil, desde 2003, conseguiu acumular um volume expressivo de reservas cambiais, cerca de 380 bilhões de dólares. Quando isso ocorre, o Banco Central possui a capacidade de intervir no mercado para evitar uma explosão da taxa de câmbio e que colocaria em risco as taxas de inflação, que vinham se mantendo sob controle. Esse acúmulo de reservas ao longo de 15 anos criou uma situação favorável a não atingir uma crise cambial futura. Em agosto de 2019, o Banco Central anunciou uma nova formação de atuação no câmbio, e uma das medidas foram passar a realizar a venda de dólares das reservas à vista no mercado, sendo ela feita pela primeira vez em mais de 10 anos. A medida faz parte da agenda do Banco Central, que possui entre suas metas aprimorar o uso dos instrumentos disponíveis para atuação no mercado de câmbio. Em declaração, a instituição ressaltou que reafirma sua política cambial baseada no regime de câmbio flutuante e na atuação com vistas a regular o funcionamento do mercado. O Banco Central quer que o total de recursos tenham sido rolados ou trocados por dólares à vista. Em novembro de 2019, quando foi questionado sobre o comportamento da moeda norte-americana nos próximos meses, o ministro da Economia Paulo Guedes afirmou que o dólar alto seria bom. A frase dita quando a moeda norte-americana estava em R$ 3,95 foi a deixa que o mercado especulativo precisava para testar a política cambial brasileira. Desde então, o câmbio continuou subindo e o governo vendeu reservas. Foram quase 8 bilhões somente no ano de 2020. O que não se esperava era uma crise econômica global, que surgiria no horizonte na figura de uma pandemia. O dólar alto cria ganhadores e perdedores. Quem depende de exportações tende a ganhar, e quem precisa importar, perde. Os exportadores agropecuários, por exemplo, poderão ampliar receitas com as vendas externas. Por outro lado, tradicionais importadores, como fabricantes de medicamentos, irão sofrer. O real foi a moeda que mais se desvalorizou frente ao dólar desde o início da pandemia. Em relação à moeda brasileira, o dólar avançou 46% desde o início de janeiro. O Banco Central, por sua vez, vem reagindo para não perder o controle. Como medida, a instituição realizou leilões do chamado swap cambial, inundando o mercado com futuros 2 bilhões de dólares. Desde as eleições em 2018, a desvalorização do real já acumula quase 90%. Existem duas principais razões para essa política de desvalorização. Em primeiro lugar, está o fato da volumosa saída líquida de capitais do país. Desde as décadas finais do século passado, a situação de balanço de pagamentos de países como o Brasil é determinada preponderantemente por movimentos internacionais de capitais. Em segundo lugar, houve uma baixa intervenção do Banco Central na política cambial, o que fez com que resultasse nessa preocupante desvalorização do câmbio. Nesse contexto de amplas incertezas e com a chegada da pandemia, o câmbio se desvalorizou consideravelmente quando em comparação a outros países da América Latina. O real teve uma perda de 29,6% nos últimos 6 meses diante do dólar. O poder de compra dos brasileiros no exterior caiu na mesma magnitude. Todos os insumos importados, mercadorias estrangeiras, tiveram aumento de custos na mesma proporção. No entanto, o outro lado desta moeda são os ganhos que os exportadores estão tendo com a desvalorização da moeda. O anúncio em setembro do Fed, Banco Central dos Estados Unidos, de sinalizar a tolerância com inflação maior e juros nos atuais patamares, deu uma acalmada no processo de desvalorização do real do Brasil. Mas isto não significa o fim da volatilidade no câmbio, pois há outros fatores em jogo e a posição do Banco Central nesse enfrentamento não tem sido clara. E aí, gostou do vídeo? Então assine o canal e dá aquele joinha.